Olá, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Dr. Marcos Vinícius, aqui da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, campus Tangará. Nós trabalhamos a disciplina de sementes e hoje a gente vai falar sobre o processo de formação das sementes. Então, vou projetar aqui para vocês, vou apresentar agora para vocês, tá? Sobre o processo de formação das sementes aí, como é que ele ocorre e como é que ocorre esse processo de formação dessas sementes. Bem, pessoal, é sabido que as plantas, elas se propagam de duas formas, né? Bem, ela pode se propagar de maneira via sexuada, né? E de maneira via assexuada. No processo de formação de plantas, de propagação de plantas através da via sexuada, aí é utilizado partes vegetativas de outras plantas, ou que a gente chama de planta-mãe, para que a partir dessa planta-mãe, né, nós possamos desenvolver e multiplicar produzindo outras plantas com as mesmas características genéticas daquela planta progenitora, ou que a gente chama de planta-mãe. A partir do processo da via sexuada, é aquela multiplicação, aquela propagação de plantas que utiliza-se de sementes, né? Mas antes dessas sementes serem formadas, propriamente, ocorre um processo que a gente chama de esporogênese, né? Que é o processo conhecido como formação do aparelho reprodutor da planta, né? A formação do que a gente chama da flor da planta, ou das flores das plantas aí. Aqui, só para vocês relembrarem aqui, né? Aqui nós temos uma flor que a gente chama de uma flor hermafrodita, né? Por que ela é uma flor hermafrodita? Não, perdão, uma planta hermafrodita, né? Seria uma flor oriunda de uma planta hermafrodita, porque ela apresenta flores monóclinas, que apresentam aparelho reprodutor masculino e aparelho reprodutor feminino, como vocês podem observar, aparelho reprodutor feminino, aparelho reprodutores masculino, na mesma flor, tá bom? Então, essa planta hermafrodita, nós temos aqui um exemplo de planta hermafrodita. Nós temos, como exemplo, nós temos o maracujá, uma planta hermafrodita aí, entre outras milhares de outras plantas aí, né, que existem, que são plantas hermafroditas. Aqui, só para relembrar mesmo, inicialmente nós temos o pendúculo, né, e o receptáculo, que eles formam de sustentação para o saco embrionário, né, para todas as outras estruturas presentes ali naquela flor, né, naquele aparelho reprodutor masculino e feminino, que vão dar origem posteriormente, através da esporogênese, eles vão dar origem a novas sementes. A gente vai falar mais à frente para vocês. Nós temos as sépalas, né? Essas sépalas presentes ali, tanto as sépalas que vão formar o cálice, quanto as pétalas que vão formar a corola, elas funcionam ali como material, como auxiliadores, né, do processo de polinização dessas plantas, vão auxiliar nesse processo de polinização, que vai ser a próxima aula que a gente vai estar discutindo sobre isso. Bem, as anteras presentes ali, elas são formadas nós temos aí as anteras, né? As anteras que são formadas por um conjunto de tecas aqui presentes, são os lóbulos formados aqui, onde no seu interior estão armazenados os esporos masculinos, também chamado de pólen, tá? E nós temos o filete, que é a estrutura que sustenta essas anteras.
Esse conjunto antera-filete é chamado de estame. E aqui nós temos o estigma, que é sustentado pelo estilete, tá bom? Aqui nós temos o ovário, ou saco embrionário. A essa estrutura nós damos o nome de pistilo. O conjunto de pistilos nós damos o nome de gineceu, e o conjunto de estames, quando o conjunto de pistilos gineceu, e o conjunto de estames nós damos o nome de androceu, o aparelho reprodutor feminino, aparelho reprodutor masculino, tá? Nós temos ainda aqui também o óvulo, né? Nós temos o ovário, ou que a gente chama de saco embrionário, né? O ovário e o óvulo no interior desse ovário, que vai formar o saco embrionário ali. Bem, pessoal, existem diferentes tipos de plantas presentes hoje nos mais diversos ambientes. Cada tipo de planta, né, nós temos uma classificação. Nós classificamos a primeira planta como também chamada de hermafrodita, as plantas do tipo hermafrodita, que são aquelas que apresentam flores monóclinas, né? O que são as flores monóclinas? Que apresenta aparelho reprodutor feminino e aparelho reprodutor masculino, como vocês podem ver aqui, né? O androceu, o conjunto de androceu, né? Ou o que a gente chama de estames, e o gineceu, né? Então, as plantas do tipo hermafrodita, ou também chamada que apresentam flores monóclinas, elas apresentam aparelho reprodutor masculino e feminino na mesma planta. Existem plantas que são consideradas monóicas, ou seja, são aquelas plantas que apresentam flores unissexuais, né? Ou flores masculinas ou flores femininas. As plantas monóicas, elas apresentam apenas flores masculinas ou flores femininas naquele indivíduo. Tá bom? Entendido? Bem, enquanto que as plantas, dioicas, elas apresentam flores díclinas, entretanto, gente, vamos lá de novo, calma aí. As flores monóicas, elas apresentam aparelho reprodutor masculino, flores femininas e flores masculinas no mesmo indivíduo, porém em locais diferentes. Já as plantas dioicas, isso são as plantas monóicas. As plantas monóicas apresentam aparelho reprodutor masculino, flor masculina e flor feminina. A essas flores damos os nomes de flores díclinas, tá? Porém, as flores monóicas, elas são em locais diferentes. Nas plantas monóicas, elas apresentam as duas flores em locais diferentes na mesma flor. Enquanto que as plantas dioicas, elas apresentam apenas aparelho reprodutor masculino e apenas aparelho reprodutor feminino, tá? Naquela planta. Entendido? Isso é os tipos de flores ali, os tipos de flores que nós encontramos dentro do processo de produção, né? Durante o processo de multiplicação das plantas. Bem, as plantas dioicas, como a gente já disse, nós temos um exemplo bem clássico aqui, que é o mamão. Vocês já ouviram falar ali. Esse mamão, ele pode apresentar flores masculinas, flores femininas, e também podem apresentar flores femininas, flores hermafroditas. Entretanto, alguns mamões, plantas de mamão, eles apresentam
plantas díclinas, dioicas, perdão, tá? Flores díclinas em indivíduos separados, tá bom? Beleza? Vamos dar continuidade. Bem, pessoal, como a gente estava dizendo, durante o processo de formação da semente, formação do aparelho reprodutor feminino, reprodutor masculino, ocorre um primeiro chamado diferenciação, tá? Ou também conhecido como histodiferenciação. Professor, o que é isso, professor? Histodiferenciação ou diferenciação? Pessoal, aquela parte vegetativa ou uma célula vegetativa, devido à capacidade da totipotência presente nos vegetais, nas células vegetais, elas se diferenciam em células que serão células, que se tornarão células reprodutivas. Isso é dividido em dois processos, essa esporogênese, que é a microsporogênese, com que a gente vai ver agora, e posteriormente a macrosporogênese, tá bom? Vamos lá com calma primeiro a microsporogênese, que seria o processo de formação do esporo, do aparelho reprodutor feminino, até a formação do grão de pólen lá, que a gente vai explicar na frente, que é a microgametogênese, né? Essa histodiferenciação, essa diferenciação, ele vai ocorrer nos órgãos, no processo de formação dos órgãos sexuais masculinos ali da planta, que é chamado de, lembrem-se, microsporogênese. Esse processo, ele vai ocorrer a partir de células da parede interna que estão na antera, tá? Que contém células mãe do grão de pólen. Eles envolvem algumas etapas que a gente vai falar lá. A primeira etapa aqui, pessoal, eu esqueci de passar para vocês, a primeira etapa, né? Que é a formação do grão de pólen. Nós temos ali. Vamos para uma maneira mais fácil de vocês visualizarem, tá? Depois a gente volta aqui. A primeira etapa, né? A gente teria a célula inicial, que é essa célula aqui, essa célula inicial do tecido germinativo. Ele vai passar por sucessivas doses e eles vão dar origem ao que a gente chama de microsporogônios, né? Esses microsporogônios, eles vão sofrer crescimento, eles crescem, né? Aumentam seus volumes ali de citoplasma, aumenta seu volume de núcleo e vai dar origem ao que a gente chama de microsporócitos primários. Esses microsporócitos primários, que vai ser uma célula que é capacitada a sofrer, essa célula já é capacitada a sofrer meioses. E a partir de então, essa meiose que ocorre nesse microsporócito vai dar origem, que é a primeira meiose, né? Essa primeira meiose ali, que é chamada de etapa reducional, cada microsporócito, esse microsporócito primário, ele vai dar origem a dois microsporócitos secundários. E nessa segunda etapa de meiose, ou que a gente chama de etapa equacional, cada microsporócito secundário, né, ele vai dar origem ao que a gente chama de micrósporo. Tá bom, pessoal? Esse micrósporo, o microsporócito, perdão, ele se diferencia, micrósporo, confunde, é muito parecido. Esse micrósporo, ele se diferencia e dá origem ao que a gente chama de grão de pólen. A partir da formação desse grão de pólen,
e a formação do aparelho reprodutor masculino, aparelho reprodutor feminino, aparelho reprodutor masculino, nós estamos falando de microsporogênese, né? Dentro das tecas ali contidas, o conjunto, a teca é o conjunto de antera, lembrem, né? A partir de então, ocorre o processo chamado de microgametogênese, pessoal. Lembrem desse nome legal, microgametogênese, né? Que a partir do momento que ocorre essa diferenciação lá no interior das tecas, nessas tecas ali, forma-se o grão de pólen, o núcleo do grão de pólen, ele sofre uma primeira cariocinese, que a gente chama, né? Essa cariocinese vai dar origem, vai dar origem a 2 núcleos gaméticos masculinos. Assim, então, cada grão de pólen adulto, ele vai ter 2 núcleos gaméticos masculinos. Cada grão de pólen adulto contém, então, 3 núcleos haploides, com informações genéticas, que essas informações genéticas ali, elas são idênticas. 2 desses núcleos, eles vão participar do processo da próxima descendência, perdão, né, que vai contribuir aí para a formação do embrião, e a outra vai ser importante para a formação do tecido que a gente chama de reserva, que é o endosperma. 3 núcleos espermáticos, 2 vai contribuir para a formação do embrião, e o outro terceiro para a formação do endosperma, o tecido de reserva, tá bom? Ocorre lá, então, no interior do estame, no interior das tecas, né? Das tecas ali, o que a gente chamou lá de multiplicações, né? Formou os microsporogônios, né? Esses microsporogônios ali, eles sofrem meiose, e essas meioses, elas vão dar origem aos microsporócitos, e esses microsporócitos, eles se diferenciam em grão de pólen, com uma célula geradora e uma célula conhecida como célula do tubo ali. Beleza? Essa é a microsporogênese e a microgametogênese, galera. Bem, durante o processo de embriogênese, a formação do aparelho reprodutor masculino e a formação do aparelho reprodutor feminino, ocorre o que a gente chama também de macrosporogênese. A macrosporogênese é uma sequência de eventos, né, que ocorrem também, só que diferente. Pensem, macro vai formar o saco embrionário, né, esse processo de embriogênese formando o saco embrionário, enquanto que a micro vai formar os grãos de pólen. E aí, essa diferenciação é todo esse processo aí que ocorre no interior a partir do momento dessa diferenciação dessas células vegetativas. Então, a macrosporogênese seria o processo de produção dos esporos, né, no aparelho reprodutor feminino da planta, do qual vai resultar o saco embrionário, como eu já disse. Esse processo, pessoal, ele visa também garantir que o esporo e o gameta feminino, eles contenham quantidades de nutrientes que são satisfatórios ali para o desenvolvimento inicial desse embrião. Ele também, como a microsporogênese, ele tem algumas etapas que são seguidas ali, né? Que vai dar origem a essas para se formar a macrosporogênese, ou que também é chamado de megasporogênese. Olha que nome bonito, parece Power Rangers. Megasporogênese. A primeira dessas etapas é o que a gente chama de multiplicação. O que ocorre? Vamos lá vamos na outra figura primeiro. Nessa outra,
nessa figura, o primeiro processo que ocorre seria a multiplicação. Nós temos a célula inicial ali do epitélio germinativo da nucela, né? Oriunda da nucela, ela vai sofrer várias mitoses sucessivas e vai dar origem ao que a gente chama de megasporogônios, tá bom? Vai dar origem ao megasporogônios ou macrosporogônios ali, ok? Esses macrosporogônios, eles aumentam ali seu volume nuclear, e o volume citoplasmático e vai dar origem ao que a gente chama de megasporócito primário. Esse megasporócito, lembra aí, a da origem primeira é o megasporócito primário, tá bom? E a partir de então, esse megasporócito primário, ele sofre uma meiose, ou uma meiose primária. Só que o problema é o seguinte, essa meiose aqui, que teoricamente daria origem a 2 megasporócitos aqui, ela não ocorre, né? Ela não ocorre de maneira regular. Elas não ocorrem de maneira regular, ela ocorre de maneira irregular, pela ocorrência de uma citocinese diferencial que vai originar a uma célula que a gente chama de célula abortiva e vai originar também o megasporócito secundário, né? Essa meiose irregular vai garantir um esporo com maior quantidade de nutrientes, né? E na segunda etapa desse megasporócito, de formação dessa meiose, perdão, tá? O megasporócito ali secundário dá origem ao megásporo, a megáspora, tá? E outras células abortivas, Essa célula abortiva, ela vai dar origem a 2 outras células abortivas. Esse megásporo, ele vai se diferenciar, tá? Essa célula abortiva, já falei, não pode se dividir, dando origem ali às outras 2. E essa célula do megásporo, ele vai diferenciar e formar o que a gente chama de saco embrionário. Beleza? Formou, então, o aparelho reprodutor feminino, ou também conhecido como saco embrionário. Bem, pessoal, a partir de então, ocorre o processo chamado de macrogametogênese. Olha que legal. A partir de formado ali o saco embrionário, né, o núcleo do saco embrionário, ele vai ocorrer 3 cariocineses. Essas cariocineses, elas vão dar originando ali o que a gente chama de saco embrionário, né, imaturo, que contém 8 núcleos ali dentro desse saco embrionário, tá bom? Esse saco embrionário, ele contém 8 núcleos, entre os quais ali, nós encontramos 2 sinégidas, a oosfera, que seria o gameta feminino, 2 núcleos polares e 3 antípodas, né? Todos são núcleos ali haploides, tá? E contém, logicamente, a mesma informação genética. Posteriormente, tanto as sinégidas quanto as antípodas, elas são reabsorvidas, né? E os núcleos polares se fundem, que vai resultar um núcleo que a gente tem 2x, que é aqui, esse processo aqui, tá? Até a formação ali do óvulo do aparelho reprodutor feminino, do gametófito, que a gente chama de gametófito feminino. Beleza? A partir de então, essas estruturas, elas estão aptas ao processo de fertilização, né? Então, essa fertilização, ele vai ocorrer quando o núcleo generativo do grão de pólen,
ele vai atingir o saco embrionário. Mas como assim, professor? É só assim, só formou, ele vai lá e atinge? Não, pessoal. A partir de então, quando todas essas estruturas, sejam masculinas e femininas, elas se encontram aptas ou maduras, vai ocorrer um processo que a gente chama de antese. O que é a antese? É a abertura do botão floral. Esse botão floral, ele se abre, a flor, ela se abre, né? As tecas, como a gente mostrou, elas se rompem e esse grão de pólen, ele é levado por vários fatores, vários processos aí, que a gente vai falar no próximo vídeo, que é o processo de polinização. Essa polinização, ela vai ocorrer, né? Esse grão de pólen, ele cai no estigma, a partir de então, ele germina, esse grão de pólen germina no interior desse estigma. Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui tem um estigma, e esse grão de pólen, ele vai formar o tubo polínico, esse tubo polínico, ele vem até a entrada ali desses óvulos, né? E vai fecundar, logicamente, a osfera ali, tá bom? O núcleo generativo se une, então, à osfera e vai formar o que a gente chama de embrião, enquanto o outro núcleo vai se unir aos núcleos polares e vão formar o que a gente chama de endosperma. Então, nós vamos ter a singamia, que a gente chama de singamia, que é o núcleo generativo masculino mais a osfera, formando o embrião, e uma fusão tripla, que é o outro núcleo generativo masculino, mais os núcleos polares femininos, que vão formar o que a gente chama de endosperma. Olha como é que é legal esse ciclo reprodutivo ali das plantas, né? A planta ocorre a antese, a flor é formada, ocorre a embriogênese, perdão, a flor é formada, essas anteras, elas se rompem, né? As tecas, elas se rompem, né? Não, perdão. Aqui ocorre o processo de meiose, formação dos micrósporos, formação do grão de pólen, ocorre a polinização, né? Enquanto que, durante esse processo de formação das flores, formação dos megásporos, formação do saco embrionário, esse saco embrionário, ele está apto, o grão de pólen está apto, ocorre o que a gente chama de polinização. Esse grão de pólen, ele, em contato com o estigma, ele germina. Olha que legal essa imagem. O grão de pólen com os núcleos espermáticos aqui, eles vão dar origem, eles vão descer intercelularmente entre células, tá? E aí eles vão em busca da osfera ali e ocorrer esse processo de germinação, tanto na osfera quanto nos núcleos polares ali. Ocorrer o processo de fertilização, de fusão gamética, de fusão de núcleos ali, né, que a gente chama de fertilização, ocorre o que a gente chama de fecundação. Então, esse embrião ele vai ser um 2N e uma célula do endosperma, uma célula 3N, que posteriormente vai dar origem a uma semente que vai germinar. Essa semente que germinar vai dar origem a uma planta que vai iniciar todo esse ciclo novamente. Então, nós vamos ter uma dupla fecundação, núcleo espermático masculino com a osfera, vai dar origem ao embrião, o núcleo espermático masculino, outro núcleo espermático masculino, mais dois núcleos polares vão formar o endosperma. Isso é para a formação das sementes, tá bom? O óvulo, lembre-se, óvulo fecundado e desenvolvido vai formar sementes. O ovário fecundado e desenvolvido vai formar frutos. Bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu quero que vocês continuem acompanhando o livro de vocês, né? O livro de Nakagawa e de Carvalho, que está disponível para vocês aí. No mais, a gente se encontra nas aulas na quarta-feira, às 13h30, tá? E aguardo vocês lá.
No mais, fiquem com Deus.